Olá, bom dia, boa tarde. Desculpe o problema técnico aqui com a gravação ao vivo. Estamos hoje, sou Emanuele Solion, sou diretora da VBR Brasil. Estaremos hoje eu e Paola Hauser, nossa gerente de tributos e labor, conversando sobre os impactos no 13º e férias para empregados que tiveram redução na jornada e do salário e também suspensão no contrato de trabalho. O pessoal está entrando, me desculpe o problema técnico, vamos dar continuidade à nossa live. A Paola está entrando, só um momento. Oi, Olá, Paola. tudo bem, gente? A gente tá com a internet aí complicada hoje. Tudo bem? Manu, oi, boa tarde para todo mundo. Paola já apresentei, a Paola, nossa gerente de Tax e Labor, vai estar falando um bate-papo com a gente aqui do impacto na 13º nas férias dos empregados que tiveram redução e suspensão no contrato de trabalho nesse período de pandemia. Isso. Então, Paola, pode se apresentar e começar uma introdução das medidas. Tá bom? Legal, Manu. Bom, gente, primeiro é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que a gente possa aí ajudar todo mundo, tirar dúvida. Então, já fiquem super à vontade para vocês mandarem as perguntas aqui também que vocês tiverem de dúvida. Eu sou gerente aqui no escritório já há algum tempo da área tributária, trabalhista, já trabalho na área trabalhista aí mais de 15 anos. Sou contadora, mas sou uma estudiosa do direito, então a gente sempre está se atualizando com relação à legislação. A ideia é a gente tirar dúvidas com relação às medidas, né, que saíram lá de 1º de abril, né, que saiu a MP 936, tratando da redução e suspensão do contrato de trabalho. E, por consequência, agora o pagamento de 13º, principalmente, né, que a gente está na época aí de fazer folha de 10º, daqui a pouco está todo mundo recebendo, daqui 10 dias. E também o impacto que isso tudo vai gerar nas férias, né, do pessoal. Bom, vou começar falando um pouquinho da MP, acho que é importante a gente falar da medida provisória 936. Tudo começou em 1º de abril, né, Paola? Tudo começou em 1º de abril. Dia da mentira. Dia 1º de abril, exatamente. Que a gente, na verdade, bem naquela fase, assim, né, final de março, começo de abril, a gente teve muitas medidas trabalhistas e uma delas foi a medida provisória 936, que tratou, então, do programa de emergencial para garantia de emprego. Então, a ideia era fazer com que as empresas não demitissem os funcionários, né, continuassem ali com os contratos, e o governo deu as condições de fazer redução de jornada, e a redução ela era prevista em 3 formas, né, 25%, 50% de redução e 70%. A redução da jornada de trabalho tinha como consequência também a redução do salário percebido dentro da empresa, né, tinha contrapartida lá do governo, mas isso não era considerado salário, então só a redução do salário correspondente ao mesmo percentual de redução de jornada. E, além disso, a gente teve as possibilidades de suspensão do contrato de trabalho, que é a cessação do contrato por prazo determinado, né? Então, quanto tempo a gente tinha de previsão lá? A gente, na medida provisória 936, acho que eram 60 dias de suspensão. Aí a gente teve vários decretos posteriores, né? Essa medida foi convertida em lei, na Lei 14.020, 14.020 de 2020. Depois a gente teve vários decretos, né, atualizando essa suspensão por conta do período de calamidade pública, que inicialmente tinha um prazo ali para encerrar, mas pelo decreto do governo a gente ainda no período de calamidade pública até que saia um novo decreto tirando, né, desconsiderando esse período. Medidas de suspensão... Hein, Paola? Ninguém lá em 1º de abril estava pensando ainda em 13º ou os impactos e nem o governo, Não. né? 60 e 90 dias, Exato. daí foi prorrogando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Você pode falar em quantos dias já seria o total dessa redução ou suspensão, que começou em 60 e 90?
E assim, na época que saiu, a gente sempre, não, isso não vai impactar, né? Muitas pessoas, na verdade, perguntaram, mas como a Manu falou, a gente não estava pensando em 13º, estava todo mundo querendo garantir o seu emprego de fato, né? E as empresas também lutando ali para não ter que encerrar. A gente teve várias prorrogações, né? Então, primeiro a gente teve um decreto que prorrogou essa suspensão por 120 dias, o limite. Depois a gente teve um novo decreto que aumentou, possibilitou uma suspensão por até, e a redução também, né? Por até 180 dias. E por fim a gente teve o decreto 10.517, que é o último, que prorrogou a suspensão e a redução da jornada por até 240 dias. Então a gente tem aí mais da metade do ano em condições de possibilidade de suspensão de contrato e redução de jornada. Isso é importante até a gente lembrar que essas medidas elas vão até o fim do estado de calamidade pública. Então pode ser que a gente ainda tenha outras possibilidades de redução, de repente, para o ano que vem, suspensão de contrato de trabalho para o ano que vem. Então, isso é um resumo aqui das medidas do programa emergencial de garantia de emprego que a gente teve lá no começo do ano, da MP 936, que foi convertida em lei depois pela 14.020. Aí ficou muitas dúvidas das empresas em relação ao 13º e férias, e nessa semana o Ministério da Economia, né, publicou uma nota técnica. Você pode falar um pouco dessa nota técnica e da onde que ela surge, né? Porque várias pessoas com os entendimentos, né, de seus jurídicos do que fazer, do que não fazer, o que pode ou não pode. Nessa fase também Legal. Sindicatos, né? Sim. A gente, na verdade, escreveu, acho que no mês passado, aqui pelo escritório, um informativo correspondente ao 13º só, né, falando como que deveria ser tratado o 13º, e a gente teve o entendimento de que o 13º seria proporcional aos meses trabalhados por conta do conceito de suspensão de contrato de trabalho. E aí, na verdade, a gente estava discutindo até essa semana aqui no escritório sobre as férias, como que ficariam, né? Ainda o governo não tinha publicado nada, era base só de interpretação, e a gente tem várias linhas de interpretação, né? Interpretação que pode ser literal ou não, e como que a gente poderia interpretar isso considerando a suspensão de uma forma, de repente, a redução da jornada de forma diferente. Lemos diversas publicações, muitos entendimentos tratando que o 13º também deveria ser reduzido, que o 13º seria impactado com a suspensão do contrato. E essa semana, acho que foi na terça ou na quarta-feira, foi publicada... Terça-feira, então. Foi publicada a nota técnica número 51520, do Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho, né? E de políticas públicas, tratando exatamente desse tema. E aí, lembrando que essa nota técnica não é uma legislação, mas é uma boa interpretação do que deve ser aplicado, considerando diversos princípios trabalhistas e a interpretação de fato de como que seriam pagas as férias, como que seria pago o 13º, que é o que está vindo aí mais urgente para a gente decidir, resolver por conta do pagamento ser daqui 10 dias, né? Os RHs aí, então, estão todos malucos já fazendo folha de 13º e precisava entender como que seria essa situação. E aí, então, saiu a nota técnica explicando pra gente. Pode falar, Manu. Então, vamos falar um pouco da nota técnica. E a nota técnica mais explicou ou mais complicou? Ficou claro agora? Eu acho que ela explicou. Ela é bem interessante de ler, assim, eu achei que ela, na verdade, assim, ela, pra gente, talvez, que tenha um entendimento de legislação, ela explicou, mas ela traz muitos poréns, então, a explicação dela não é assim, olha, vai ser assim e pronto, ela fala, com base nisso, foi interpretado assim, a PGFN já pensava desse jeito, a Receita Federal pensava de outro jeito, então, ele foi mesclando os entendimentos de todos os entes ali, políticos e públicos, se no final uma conclusão dizendo deve ser pago desse jeito, mas existe uma possibilidade das empresas, por liberalidade, por acordo ou convenção, fazer um pagamento de repente integral, principalmente do 13º. Uhum. E na tua visão,
as empresas, os sindicatos, eles estão abertos a algum tipo de conversa ou entra no sentido de um entendimento e liberalidade somente da empresa? Como que fica, quem tem o poder, né, ou a caneta de liberar ou não? Bom, então vou primeiro falar como que ficou na nota técnica, né? Que já era uma interpretação que a gente já tinha. Primeiro eu vou falar um pouquinho do conceito de suspensão de contrato. Quando a gente fala de suspensão de contrato, já é um conceito de que o contrato suspenso é o período em que o empregado não percebe salário, então ele não tem nenhuma remuneração, não tem depósito do FGTS, não contribui com o INSS, então é um período que a gente não considera como tempo de trabalho. E, por outro lado, o empregador não tem mais a obrigação de pagar essa remuneração no período de suspensão. Então, é um termo que a gente já tinha previsto na legislação. Claro que o fato de ter como uma saída para o estado de calamidade pública é diferente, mas a gente já tinha o conceito de suspensão de contrato, e a gente até tem um outro conceito que é de interrupção do contrato, que é diferente, que o funcionário continua recebendo o salário. Então, quando a gente fala de suspensão, a gente está falando de empregado do período não considerado como tempo de trabalho. Se eu não considero como tempo de trabalho, logo, aquele período de suspensão não deve ser considerado para cálculo de 13º. Vamos começar com o 13º, que acho que é mais fácil. Então, não deve ser considerado para o cálculo do 13º. E aí a gente vai tirar os avos, né? Então, por exemplo, se eu tive o meu contrato de 2020, fiquei 3 meses com o contrato suspenso, lá no final do ano eu não vou receber eu não vou receber um salário cheio, que a gente fala 12 dozeavos. Eu vou receber 9 dozeavos. Como que eu faço o cálculo? Pego o meu salário, divido por 12 e multiplico pelo número de meses que eu efetivamente prestei serviço. O que é, de certa forma, o mês do meu é quebrado? E quando o mês é quebrado, Paula? Que a conta não é tão exata. A gente teve uma surpresa até, né? Mas em regra a gente faz o cálculo assim, né? Então, efetivamente o mês que eu prestei serviço é o mês que eu vou receber de salário. Mês quebrado, né? Então, o que a gente já tinha na lei do 13º? A lei do 13º é a lei 4.090 de 1962, ela é super antiga, antes da Constituição, de 88, e ela já previa que o 13º, ele é pago com base 1/12 pelo mês trabalhado, e eu considero o mês parcial, ou a fração do mês que a gente chama. Se o empregado trabalhar mais de 15 dias naquele mês, ele tem direito a 1/12 naquele período, então. Então, se ele, por exemplo... Não, mais de 15 dias ou a partir de 15 dias? A partir de 15 ou mais, né? 15 ou mais dias, isso. Exatamente. Então, se o empregado, por exemplo, por isso que a gente considera, às vezes, os meses de 31, né, que dá essa diferencinha de pagamento. A gente até teve caso, né? Então, se o empregado, vou dar um exemplo super real aqui, falando, super real, falando dos dias afastados, né? De suspensão, na verdade. Se o empregado, por exemplo, saiu de contrato suspenso 30 dias, já ia considerar, beleza, 30 dias, vou ficar com 1/12 a menos. Só que ele saiu no dia 17 de agosto, então a mês de agosto já considera 1/12, porque tem 16 dias de trabalho, e contando 30 dias do dia 17 aqui, ele voltaria no dia 15 de setembro. Ele, na verdade, voltaria no dia 16 de setembro, né? Até dia 15, porque agosto tem 31 dias. Então, setembro também tem 15 dias trabalhados. Por sorte desse funcionário, tem 12 dozeavos de 13º. Então, nos 2 meses, a gente vai considerar um avo do 13º, porque trabalhou 15 dias ou mais dentro desse mês. Então, é bem importante a gente falar sobre esses meses parciais, porque não é o mês... não trabalhei um dia, não trabalhei 15. Então, a gente tem que considerar os 15 dias ou mais, ele já tem direito a 1/12. Da mesma forma, Paola, que antes dessas medidas ou da suspensão, isso já acontecia com o 13º normal, né? Se ele tivesse, de admissão. De janeiro, ele tivesse a sua admissão no dia 15, ele receberia os 12avos agora, e se ele tivesse entrado no dia 16, ele receberia 11 12avos, né?
Exatamente. Então, a gente já tinha esse cálculo para admissões, né? E principalmente a gente sempre falava, mês de 31 dias, tem que. O dia 17 ali é o dia que a gente marca como o prazo dos 15, né? Da contagem dos 15, quando o mês tem 31 dias ou 30 dias. Então, a gente também tem que considerar isso e contar os dias corridos, né? Porque quando a gente viu aqui, não tinham 12 avos, mas aí fomos contar os dias, assim, bem certinho, dava 15 nos 2 meses. O que o que é bem interessante, né? Porque a gente já estava considerando um avo a menos e o avo ali não foi perdido nesse caso, né? Claro que se o empregado daí ficar mais 30 dias ou mais 30, 60 dias ali de suspensão, a gente vai considerar o período bem certinho. Então tem que pegar o mês do dia primeiro até o último dia dele e contar quantos dias trabalhou para saber se aquele mês a gente perde o avo ou não. O pessoal que está na live pode colocar no chat as perguntas que a gente vai direcionando e respondendo aqui, por favor. Paola, a gente falou bastante de suspensão, né? Mas a redução da jornada e do salário, ela influencia no valor a ser pago no Décimo. 13º? Qual que é a base que é utilizado para esse cálculo dessa primeira parcela ou da segunda parcela do 13º? Você poderia esclarecer para nós, por favor? Sim, posso. E, na verdade, acho que esse é o principal ponto de maior discussão entre os RHs, entre os legisladores e os intérpretes aí das normas. Por quê? A gente tem um texto da Constituição Federal, né, trazendo o direito do 13º como um direito constitucional, o artigo 7, que ela trata do 13º em si. E essa lei 4.090, ela fala, né, do direito do funcionário no 13º e ela coloca que o valor da remuneração do 13º vai ser o valor devido no mês de dezembro. Então, para a gente, legal, para o empregado que não está com o contrato reduzido em dezembro, recebe o salário integral. E para o empregado que tiver com o contrato reduzido no mês de dezembro, vai receber o 13º menor? E aí a gente tem as linhas de interpretação. Se a gente fosse pensar numa interpretação literal, ele teria uma remuneração de 13º menor, por conta de considerar o último salário. Só que aí a gente vai ferir diversos princípios trabalhistas que a gente tem. Princípio da isonomia, a gente vai ferir o princípio da proteção do emprego, né, da proteção do trabalhador ali, dos seus, né, ter um direito, ter duas normas, o que é mais vantajoso, o que é menos vantajoso para o empregado. Então, a gente vai ferir diversos princípios trabalhistas e de redutibilidade salarial também, que é um princípio constitucional, e o empregado vai teria talvez uma remuneração menor do que ele também não estaria esperando. Então, essa nota técnica que saiu na terça-feira é bem importante nesse sentido, porque eu acho que era o que a gente mais tinha dúvida era com relação à redução da jornada e menos com a suspensão, porque a suspensão a gente já tinha um conceito definido. Então, o que ela fala, né? Além da lei colocar isso, o legislador lá em 62, quando fez a lei, pensou, bom, em dezembro já aconteceu dissídio, promoções, o funcionário já está recebendo um salário maior do que o do começo do ano, por isso que ele vai receber essa remuneração correspondente ao mês de dezembro também para o 13º salário. Só que, logicamente, só no caso, eu imaginava... Mas só com aquela diferença se ele tem variável de comissão, alguma coisa assim que dê por média, não? As médias, né? Daí ainda considera, se for em 100% variável, são só as médias do período do ano, né? De 1º de janeiro até dezembro, ele vai considerar média de comissão, média de hora extra, continua isso correndo normal. Mas aí o legislador, quando fez a norma lá atrás, não imaginava que a gente ia ter, né, uma redução, uma possibilidade de redução. Então, o que essa norma ela trouxe, ou essa nota ela trouxe de forma muito clara? Até porque a Constituição Federal, eu até diria que a Constituição Federal era mais clara, porque ela fala assim, o 13º salário, ele é calculado com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, para mim, mesmo que não tivesse a nota técnica, com base na Constituição Federal, eu já diria que é o salário integral do empregado, não o salário reduzido. Mas a nota, ela veio nesse sentido também, né? Trazer essa interpretação de uma forma mais clara. Já que a gente vai ter
uma interpretação quase que literal para as férias, vamos então partir para uma interpretação para o 13º também. Então, para não ferir nenhum dos princípios de proteção de trabalho e redutibilidade salarial, a gente vai considerar o pagamento do 13º salário para empregados que tiveram redução da jornada, o salário integral. Outra coisa também que a nota técnica trouxe, que eu achei bem interessante, né? Ele poderia ferir o princípio da isonomia. Por quê? O empregado que teve contrato reduzido até novembro, por exemplo, ia receber o 13º salário integral. O empregado que tivesse a redução da jornada em dezembro, iria ter a redução iria ter redução do 13º salário também. E aí a gente não tem igualdade dos conceitos de pagamento de 13º para os empregados, de repente, da mesma empresa. Ou, né, todos os trabalhadores aí do Brasil. Então, ele trata também da isonomia nessa nota técnica, que eu achei bem interessante partir desses princípios aí, se a gente não tivesse nada claro na Constituição ou numa nota seguinte. Então, para contratos suspensos, a gente tem a diminuição dos avos, porque, de fato, o empregado não prestou serviço. E para os empregados que tiveram redução de jornada, mesmo assim, a gente vai pagar o salário integral. Até essa semana, um aluno meu falou assim, mas eu tive uma redução de jornada de 70%, então significa que eu não trabalhei o mês inteiro. Mais ou menos essa questão que ele me falou. E o que eu falei para ele, a gente não interpreta o 13º. Se você trabalhou 15 dias ou mais quase dentro como se daquele fosse mês. para os dias trabalhados, né? Que é a vigência daquela competência, né, Paulo? Isso. Deu uma travadinha. E nesse período também, Paula, muitos contratos foram repactuados, né? Começou com uma redução e em algum momento a empresa, pela demanda de trabalho, ela quis deixar a redução como permanente, ou seja, não dentro do programa emergencial, mas transformar aquela função que era de 8 horas para 6 horas, né, com a equivalência no salarial. Nesse caso específico, o valor do 13º dele, né, vamos imaginar que houve essa mudança em outubro, né, ou em novembro, dessa nova jornada, qual que é o efeito nesse 13º, sendo que ele já trabalhou o ano inteiro, às vezes, né, com a jornada de 8, teve algumas reduções e agora se manteve com um novo contrato de trabalho com jornada, daí não é mais jornada reduzida, né, é jornada definitiva, né? Então, como que fica nesse caso, né? Daí a gente tem interpretação, né? Não é nada previsto assim em lei, mas o que eu já diria? Se o empregado ele mudou a jornada eternamente para uma jornada reduzida, que vai ser a nova forma de jornada dele, ele vai, no 13º, ele vai receber o salário de dezembro. Porque ele não volta mais a trabalhar 8 horas. Então, como o salário dele foi reduzido, ele vai receber no 13º salário os avos correspondentes ao período que ele trabalhou, né? Se não teve suspensão, 12 meses de trabalho. E aí, só que aí o salário vai ser o salário menor referente ali ao mês de dezembro. Porque é para respeitar a lei de qual que é a base do cálculo do 13º, isso? Isso mesmo. Exatamente. Então, considera o salário de dezembro, considerando que diz a lei 4.000 e acho que 92, né? De 62 lá, tratando que deve pagar com base na última remuneração recebida. E no caso das férias, Paula, teve muitas pessoas que tiveram a suspensão, né? Grande parte, suspensão de vários meses. E tá chegando agora o final do ano, será que vem férias coletivas? Será que eu posso marcar minhas férias para janeiro? Ou já teve muitas pessoas que já nem têm as férias, né? Porque já foi tudo antecipado, a pandemia, o RH foi se adaptando do jeito que podia, né? Faz a suspensão, daí não tinha mais tempo para fazer a suspensão, foi dando férias, e agora esse funcionário tem o que no período aquisitivo? O que ele pode fazer, né? Ou até a empresa, né?
porque tem Legal. algumas indústrias que elas param, né, no final do ano. É. Pois é, né? Como que as indústrias vão tratar isso agora? Se é que se o empregado não tem mais o período, né? Ou se foi antecipado. Com relação a, então, às férias, a gente tem, acho que uma forma de cálculo, vamos dizer assim, eu acho que é mais complexa. Com relação a, por exemplo, o período aquisitivo, isso vai ser totalmente impactado. Então, o empregado, ele tinha o período aquisitivo, vamos dizer, do mês de abril do ano de 2020 até abril do ano de 2021. Se ele ficou 2 meses com o contrato suspenso no ano de 2020, o período aquisitivo dele não vai mais terminar em abril, vai terminar em junho, né? Maio, vai contar mais maio e junho, então vai terminar mais 2 meses para frente. Então, o período aquisitivo, que até a nota fala assim, considere 12 meses de período aquisitivo, desconsiderando o período suspenso. Então, o cálculo também é dos 15 dias, né? Eu tenho que pegar o período de 30 dias correspondente ao período aquisitivo e ver se dentro daquele períodozinho ali eu trabalhei 15 dias ou mais. E aí não é o primeiro dia do mês e o último dia do mês, é o primeiro dia de admissão, por exemplo, dia 10 de abril, dia 10 de abril até o dia 9 de maio. Conto quantos dias eu trabalhei nesse período. Foram 30 dias, então 1/12. Aí dia 10 de maio até 9 de junho. Então eu vou fazendo o cálculo com base na data que eu entrei. Se eu trabalhei mais de 15 dias ou mais naquele período, eu tenho o AVO correspondente. Mas então a gente sempre a gente vai acabar tendo uma prorrogação dos períodos aquisitivos, né? A gente vai considerar 12 meses, 2 meses de suspensão, 2 meses a mais para acabar o meu período aquisitivo. Tive 6 meses de suspensão, 6 meses a mais para calcular, para terminar o meu período aquisitivo. O período mudou, não vai mais ser mais o período da admissão daquele empregado, e sim o novo período, que é o que a gente já faz normalmente quando a gente tem férias coletivas também, né? A gente acaba mudando o período aquisitivo do empregado, então vai funcionar do mesmo jeito. Ou seja, o período que ele ficou suspenso em casa não foi férias, mas também não pode ser computado como trabalhado para período aquisitivo. Como trabalho. Exatamente. A Amanda, no chat, ela está perguntando sobre a questão da informalidade, né? Se o funcionário não tem registro em carteira, o que acontece no sentido de 13º ou férias? Puxa vida, Amanda, que pergunta. Informalidade, na verdade, não sei nem o direito o que dizer, né? Porque se a gente fala de informalidade, a informalidade não poderia existir. Eu não posso trabalhar sem registro na minha carteira. Não posso trabalhar um dia sem registro na carteira. Então, assim, não tem como a gente falar de garantia, garantias, né, dos direitos trabalhistas sem o devido registro na carteira. Então, não sei nem se seria um acordo ali, mas se você de fato tem os requisitos do artigo 3º da CLT, que você tem habitualidade, tem pessoalidade, tem subordinação, tem onerosidade, você é considerada com vínculo empregatício. Informalmente, ali diretamente com o empregador, pode ser que ele não te dê direito nenhum. E aí você teria que buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. Então, assim, eu vou ter direito a quantos avos? Né? Teria que considerar a suspensão, mas assim, como está informal, eu não sei nem como que a gente poderia considerar isso, Manu. Você que... Porque o informal, é que o informal ele está errado, mas vamos imaginar, o informal já é um acordo entre as partes, né? De quem está contratando e de quem está aceitando essa condição. Então, nesse caso, vale uma conversa entre as partes e um acordo entre as partes, né, Paula? Exato. Porque não tem como o informal mostrar a legislação, né, porque o informal ele já nem se beneficiou do bem, né? Do benefício emergencial do governo. O informal, se beneficiou, não foi do bem, foi daquele outro auxílio emergencial, né? Verdade, então, foi dos 600. É dos 600. Exatamente, então a gente não... Assim, Amanda, isso daí é, como a Manu falou, vai ter que ser um acordo entre vocês, já que já existe um acordo entre vocês dessa informalidade, né? Do contrato já ser informal. Isso. Tem alguém que, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem publicar no chat que
nós vamos respondendo aqui. Queria agradecer a participação, né, de todos que estão aqui, né, nos desculpar, né, por os problemas técnicos no começo. Na internet. Na internet. E também, nós temos alguns e-mails de orientação que a gente passa para clientes, então se você tiver interesse de receber, né, esses informes, você pode passar, né, o seu e-mail que a gente cadastra no nosso contato aqui, e a gente tem sempre mandado informações técnicas para clientes, atualização na legislação, né, seja tributária, trabalhista. E colocar, né, a Paola, tanto eu, a Emanuele, à disposição, né, para alguma dúvida aqui fora, talvez, do chat. Exato. Até podem mandar no direct do Instagram mesmo, que a gente, né, se tiver alguma dúvida ali, a gente também já consegue ajudar. Isso. Deixa eu só falar, Manu, não sei se a gente já vai encerrar, mas acho que são coisas importantes para a gente falar da nota técnica, tá? Isso. Que ela, lá da conclusão dela. Então, eu vou dar uma resumida aqui de como que ficou, como que ficaram as medidas, como que ficaram os pagamentos agora. Então, primeiro com relação ao 13º salário, né? Vamos considerar primeiro o 13º salário. Empregados que tiveram suspensão de contrato vão ser impactados com relação aos avos de direito. Então, a gente vai ter que considerar os meses que não foram trabalhados e descontar eles para pagamento do 13º, lembrando da fração dos 15 dias ou mais, que pode ser considerado como mês cheio para fins de pagamento. Então, como que faz o cálculo? Pega teu salário, divide por 12 e multiplica pelos meses que você efetivamente prestou o serviço. Com relação à jornada reduzida, independente do período de jornada reduzida e salário reduzido, né? Se ele foi dentro do ano de 2020, se ele está acontecendo em novembro e dezembro, independente disso, a remuneração ela vai ser integral, considerando o salário cheio do empregado sem o desconto dessa redução. E depois, e além disso, inclusive a nota técnica ela fala o seguinte, olha, se o empregador, por liberalidade, ou se ele tiver um acordo, se ele tiver um acordo com o sindicato, ou um acordo coletivo ou individual, ele pode pagar o 13º de 12 avos para o empregado. Então, o empregador tem essa opção também, caso ele possa fazer isso, né, considerando a economia, como a gente está retomando agora. Então, caso ele possa fazer isso, ele tem essa liberalidade, e a nota técnica traz isso também. Da mesma forma que já existia um complemento, né, que muitas empresas pagaram seja na redução ou na própria suspensão, né, para não ter prejuízo para o funcionário. Financeiro. Exatamente. O que acaba não sendo na mesma regra é que se ele pagou um complemento e ele estava com o contrato suspenso, isso não pode ser nem utilizado para uma média do 13º, né? Não pode, porque ele ele não compunha a remuneração do período, por isso que a gente não considerava como média, ele era uma indenização, vamos pensar assim, né, uma verba indenizatória. E aí a gente não considera ele como média para nada, né, nem férias, nem 13º. E com relação às férias, então, para o empregado que teve o contrato suspenso, as férias, então, elas o período aquisitivo ele vai vencer em período posterior. Então, eu vou ter que contar 12 meses e descontando o meu período de contrato suspenso. Então, ao invés de vencer lá naquele mês que eu já estava esperando vencer em janeiro, por exemplo, vai vencer nos meses seguintes. Até é importante, né, pensar quem teve as férias antecipadas, né, também, o período aquisitivo é que está sendo impactado, tá? Não é o período de férias em si. Então, o aquisitivo vai demorar mais para vencer, e aí o empregador também tem um período a mais para conceder as férias para o empregado. E aí isso vai mudar para sempre, né? A gente vai considerar um novo período aí para o resto dos períodos aquisitivos e concessivos de férias. Com relação à redução de jornada, isso não vai impactar nas férias, nem no pagamento de férias, nem no 1/3 das férias. E uma outra questão é que o empregado, por exemplo, está com o contrato reduzido em dezembro. E o empregador quer dar férias para ele. E aí as férias, nesse caso, seria com salário reduzido, né? Porque como o sistema faria esse cálculo, né?
Então, o que que a norma fala? Para você dar férias para o empregado, ele não pode estar dentro do programa. Ele tem que, primeiro, cancelar, né, a redução da jornada. Quando cancela a redução da jornada, volta a jornada integral, volta o salário integral e aí sim você concede férias para ele. Então, nas férias, a gente também não tem impacto da redução salarial para o empregado. Entendi. Eu acredito que é isso, Paola. Eu acho que para encerrar, né, eu acho que bastante gente ainda tem dúvidas, seja do RH, seja dos empregados, né, voltar a nos colocar à disposição e agradecer, né, a participação de todos e a gente mantém vocês informados de novas lives, inclusive por sugestão de temas, né, que sejam do interesse, né, dos Legal, nossos é clientes verdade. e também dos colaboradores. Você Legal. queria E encerrar, Paola, alguma vou, mensagem para as pessoas vou- como que é de de esperança. esperança nesse, nesse, nesse ano? Bom, gente, como a Amanda falou, a gente sempre disponibiliza informativos das medidas que saem, até a gente já tem um artigo dentro do site, também tem no Instagram aqui da VBR, vocês podem entrar no link da bio ali, vocês vão acessar o site, tem o histórico lá. Sobre o 13º, principalmente, falando como que vai funcionar isso. E a gente está publicando agora sobre essas mudanças aí, considerando o controle das férias, né? Então a gente vai colocar como que ficaria as férias. Ah, eu calculo assim, desconto assado. Então a gente está publicando esses informativos para vocês também. Quem quiser ler depois, fique à vontade. E a gente também fica à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, seja agora ou seja até o dia 30 ali, quando sair a primeira parcela, né? Se ainda surgirem dúvidas, a gente fica à disposição no Instagram, no e-mail do escritório, no telefone, da forma que vocês nos acharem. Então tá joia. Muito obrigada, Paola. E obrigada a todos que participaram. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau.